Salve, meus prezados, tudo bem com vocês? Eu sou Jorge Maciel e você é muito bem-vindo a essa pequena videoaula. Você sabe como funciona a transcomunicação instrumental e o contato do ser humano com os espíritos? Nós temos hoje aí a tecnologia no celular e também em aparelho. Infelizmente, algumas pessoas inocentes e menos mal informadas, vamos dizer assim, né, sem conhecimento, acreditam em alguns youtubers grandes, né, que dizem que o aplicativo, alguns aplicativos de Spirit Box não funcionam. Eu mostro para você nas minhas experiências que funcionam. Alguns aplicativos, não todos. A exemplo deles é o EcoBox, que funciona muito bem. Nós temos o Anarion, menos eficiente, mas funciona. E nós temos outros aplicativos, enfim. Como os espíritos se comunicam? Eu vou mostrar para vocês a lógica. Porque muita gente não pesquisa a fundo como funciona e acaba acreditando em Papai Noel por aí. Tá bom? Vamos começar ali na mesa dos médiums. Quem conhece a mesa dos médiums sabe o que eu estou falando. O espírito se utiliza do som, o espírito se utiliza das palavras. E na mesa dos médiums, a pessoa que está passando a comunicação, sendo influenciado por um espírito, o espírito nada mais está fazendo ali do que influenciando aquela pessoa, utilizando som, porque o espírito precisa de um som para se comunicar, e manipulando a palavra que sai da boca do médium. E aí o espírito vai formando suas palavras, suas frases e deixando suas mensagens. É simples. Assim funciona com os aplicativos, alguns, o Spirit Box. O espírito tem a facilidade de utilizar o som, a voz. E o espírito tem a facilidade de manipular as palavras que saem daquele banco de dados. Aquele banco de dados independe de ser inglês, português, espanhol, chinês. O espírito vai manipular aquelas palavras, tornando-a em português, para comunicar-se com você. Isso chama-se manipulação. Funciona assim. Então estamos falando de Spirit Box. Na mesa do médium, a mesma coisa. O espírito manipula a palavra do médium, utilizando o som da voz do médium, aí vem a facilidade dele se comunicar. Repito, no Spirit Box é a mesma coisa. Alguns Spirit Box funcionam bem, outros não. É uma minoria. Mas é só isso? Não. Segundo alguns filósofos, todos nós somos influenciáveis e manipuláveis. Todos nós. De alguma forma, somos. Quem de vocês já não foi enganado por um malandrinho? Eu já fui. Então logo fui influenciado por ele. Os espíritos fazem a mesma coisa. Durante um conflito, um possível conflito numa briga de trânsito, muitas vezes o obsessor está atento. Está atento porque o obsessor conhece o ponto-alvo daquela pessoa que ali está. Então, aquela pessoa está irada, indignada e discutindo. Aí o obsessor fica influenciando ele. E também manipulando o quê? As palavras dele. Então o obsessor, além de influenciar, manipula as palavras, coloca a palavra nele, na boca daquele sujeito em conflito, numa briga de trânsito. Então ele começa a falar palavras e palavras ofensivas, até que vira num conflito, às vezes fatal. Então o espírito é capaz de manipular a minha palavra agora nesse momento e eu falar algo errado. Se eu me der por conta na hora, foi um engano meu. Mas e se eu não perceber que falei errado? Aí, claro, aquele espertinho espírito manipulou a minha palavra para que eu falasse errado. E, infelizmente, o obsessor é muito esperto.
Ele influencia, ele está em todo lugar. Né? Muitas pessoas têm obsessores piores, outros menos piores, né? E numa família, muitas vezes, coloca uma família, separa uma família toda, separa pai de filho, de esposa, pela influência do obsessor. Muitas vezes, brigas que poderiam ser evitadas se a pessoa tivesse conhecimento, ela não se importa. Então, os espíritos interagem através da boca daquela determinada pessoa, falando, ofendendo, provocando um conflito até mesmo em família. É necessário nós orar e vigiar quanto a isso. Então, o obsessor, ou melhor, os espíritos, eles precisam de um som ou de um silêncio. Eles precisam, talvez, de ruídos brancos, ou também precisam de bolhas de ruído. No Spirit Box, por sua vez, tem muita bolha de ruído e ruído branco. E as vozes são mais baixas, as vozes que vêm dali. O espírito pode facilmente manipular a voz que sai do Spirit Box, fazendo sua palavra, formando frases para se comunicar com você. É simples, ele manipula a voz. E é claro, muitas vezes sai muito baixinha, porque o Spirit Box tem ruídos, né, mais difícil de compreender. Somente aquele que pratica muito tem mais sensibilidade de entender o que um espírito está falando no Spirit Box, porque o ruído é muito forte. Mas foi pensando nessas bolhas de ruído e no ruído branco, por exemplo, que é o chiado, é que os pesquisadores descobriram uma forma mais atual de se comunicar com os espíritos. Né? E funciona, pessoal, funciona. O aplicativo, por sua vez, não tem aquele ruído. Muitas vezes eles simulam o Spirit Box, mas ele não tem aquele ruído. Torna-se até mais fácil de compreender o que os espíritos falam. Mas lembrando que mesmo assim alguns espíritos vão falar muito longe e na hora você não vai compreender direito. Vai ser necessário você levar os áudios a um editor, ampliar diversas vezes para que você consiga ouvir aquela voz que está mais baixa ali na gravação, no vídeo. Né? Nada mais é do que manipulação de vozes. Os espíritos conseguem, a partir do momento que nós facilitamos para eles se comunicar, eles se comunicam. É simples assim, manipulação de vozes. Agora vamos falar dos EVPs, ou FVE, Fenômeno de Voz Eletrônica. Né? Aquelas gravações que são feitas com gravador. Né? Eu não sei se eu tenho meu gravador aqui para mostrar para vocês. Eu tenho um gravador aqui. Então, o que acontece? EVP. Então, muitas das pessoas colocam a gravar. O que acontece? Esse microfone é muito sensível. Então, ele vai captar vozes a 100 a 200 metros, muitas vezes. Até mesmo de cachorro. Mas o espírito manipula a voz até mesmo de um cachorro, formando a sua voz e a sua palavra. Você sabia disso? Aí muitas vezes você vai ouvir, não vai escutar quase nada. Aí você coloca no editor, amplia 10, 20, 30 vezes, limpa o áudio, blá blá blá. Aí você consegue decifrar se tem espírito falando ou não. E não adianta. Se você estiver gravando o seu vizinho do lado, falar com outro vizinho do lado, e a voz aparecer aqui, você preste bem atenção nas palavras, porque o espírito pode facilmente manipular as palavras e a voz tornando a sua palavra para se expressar. Então o espírito vai manipular a voz. Agora veja, tem gente que grava no ruído, no silêncio total. No silêncio total. Mesmo gravando no silêncio total, por mais acústico que seja o silêncio, a sensibilidade do gravador é tão grande que quando você levar ao editor e ampliar diversas vezes e limpar o ruído, você vai buscar vozes. Talvez de algum lugar ou talvez não. Talvez o espírito está num plano espiritual tão próximo que a voz dele vai sair mais nítida. Outras, quase inaudível, mas funciona muito bem gravar o silêncio também.
Mas o silêncio não quer dizer que a pessoa não vai conseguir gravar um áudio lá de longe. Aí ela amplia e aí sai a voz do espírito falando, se identificando. Então, nada mais é do que manipulação de voz. Até o cachorro, o espírito consegue manipular o latido e o som da voz, tornando-se a voz de um espírito e se comunicando com você. É a facilidade que os espíritos precisam para se comunicar com a gente. São diversas formas. E quem diz que o Spirit Box aplicativo não funciona? Eu faço muita comparação com o aplicativo Spirit Box. O aplicativo também faço comparação com o gravador. E creiam, meus espíritos se comunicam aqui e no aplicativo. E são os mesmos. E como não funciona? É uma curta videoaula que eu passo para vocês, levando detalhes para vocês sobre influência, manipulação de palavras e o uso da voz qualquer para o espírito se comunicar. É simples assim, tá bom? Um abraço fraterno a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau!